Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que satisfação imensa poder contar com a sua audiência e a sua paciência. Bastante gente nova chegando por aí, pessoas interessadas de aprender mais da palavra de Deus. Todo o seu texto e contexto a gente explana aqui para você. A gente traz uma pregação expositiva, um ensino textual, capítulo por capítulo da Bíblia Sagrada, a distância de um toque aí no seu celular, a um custo zero para você aprender mais da palavra de Deus. Escute, compartilhe, leia a Bíblia, preste atenção na explicação, questione, ore e seja abençoada pela poderosa palavra de Deus. Em Romanos capítulo 7, onde nós estamos seguindo aqui, hoje a parte 2, episódio de número 962, tem vários livros da Bíblia comentados aí para você. Romanos capítulo 7, versículo 6, leia lá, que você vai ouvir uma narrativa sobre a novidade de espírito. O apóstolo, ele nunca se cansa de contrastar a revelação sinaítica, lá do Sinai, da Moisés, com a do Evangelho. E exaltando esta última revelação, ou como alguns gostam de chamar, de dispensação do Evangelho, ele considera a primeira como uma servidão, estávamos subjugados pela lei, cativos, confinados pela lei, e é essencial para a libertação da lei que haja morte. Por isso a morte interveio. A morte é a grande libertadora, extinguindo a pena da lei e concedendo a libertação do seu cativeiro. A esposa, ela é libertada das obrigações conjugais com a morte do marido e, portanto, fica livre para contrair um novo pacto. A morte de Cristo vai proporcionar a libertação necessária. Antes da obediência plena e do recebimento da pena máxima do mosaísmo, uma nova dispensação era como adultério. Mas quando a lei foi cumprida em sua exigência extrema, a morte da vítima anulou a autoridade da lei. Veja, a morte de Cristo é então essa cena espiritualmente mostrada aos seus seguidores. Eles repetem em essência a sua crucificação do pecado. Veja, a sua expiação se realiza em seus corações e o batismo é o emblema externo da libertação pela morte e sepultamento de uma aliança de obras. Ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vive para Deus. Doravante para os cristãos, os temores da lei e da morte deixam de ter importância. E existe uma excelência nessa nova condição, pois não fomos libertados para nos agradarmos a nós mesmos, mas para pertencermos àquele que morreu por nós e ressuscitou. Entramos então em um novo serviço. E o fato de ser novo é garantia de melhoria. Nem tudo que é novo é melhor que o antigo. O homem frequentemente retrocede com a mudança de seus costumes, mas quando a alteração é uma consequência direta da intervenção divina, aí há avanço. Não podemos conceber Deus dando um passo para trás. O novo serviço tem o frescor da juventude. A vida ressurreta é um despertar do sono com o vigor de uma alegre manhã. O cristão, ele se despoja da velha pele para se revestir de uma roupagem de beleza, e como a borboleta que emerge do casulo,
entra em uma esfera de existência ampliada, com capacidades correspondentes. O serviço voluntário, então, ele vai substituir a coerção. Viver e fazer toma o lugar de fazer e viver. O coração foi conquistado para Deus, para a obediência, a santidade e o trabalho do amor é leve. O espírito renovado, ele se deleita em se dedicar à atividade amorosa. A gratidão é uma motivação mais doce e forte do que a autoridade. Veja, as regras são substituídas por princípios. Não é a letra definitiva e limitante que governa o serviço, mas um código de conduta que deixa muito a ser averiguado e aplicado pelo discernimento esclarecido. Trata-se da obediência, não da imposição estrita e rígida de preceitos sobre crianças em seu aprendizado. A lei era um fardo para a alma dos homens. O evangelho é um serviço racional que esclarece a visão e guia os homens com os olhos de Deus. Servimos não para ganhar o céu, mas porque Cristo nos abriu o reino dos céus. Como peregrinos aliviados de um fardo pesado, nós viajamos alegremente para a cidade do Rei. Um pássaro ele deve cantar e um cristão ele deve servir. São características inerentes. A lei é pecado? Romanos capítulo 7, versículo 7 ao 13. Entenda, as paixões pecaminosas que surgiram por meio da lei, versículo 5. Então, que fruto produz a lei? É a lei o pecado? Não. Isso não pode ser. Pelo contrário, todos a reconhecemos sem contestação como santa, e cada mandamento que ela apresenta como santo, justo e bom. Contudo, mesmo a lei santa, ela tem relações peculiares com o desenvolvimento do pecado. E são estas: a lei revela o pecado, a lei torna-se para o homem pecador um estímulo para o pecado. A lei, ela é como uma reveladora do pecado, pois diz o apóstolo: eu não teria conhecido o pecado, senão por meio da lei. Eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobiçarás. E aqui, meus queridos, nós temos um princípio geral e um exemplo específico. A lei, ao dizer não cobiçarás, traz à nossa consciência o conhecimento de que certas tendências que seguíamos inconscientemente antes são erradas. Os mandamentos específicos da lei imprimem esse caráter de erro em cada tendência separadamente. Assim, nós aprendemos as grandes distinções entre o certo e o errado, as distinções particulares em casos particulares. Para nós, então, como criaturas caídas, há uma grande revelação do errado. Quando a lei fala pela primeira vez, despertamos para nos descobrirmos pecadores, isto é, mortos, vivos, sem lei, sim. Assim como os animais irracionais estão vivos sem consciência de qualquer desarmonia ou desordem moral. Eles podem cobiçar, lutar, brigar, mas para eles isso não é errado. A lei permanece em silêncio, assim também acontece conosco, mas a lei chega, o pecado revive e nós morremos. A lei, então, ela se apresenta como incitante ao pecado. Para criaturas inocentes, a lei seria diretiva e restritiva. Para criaturas corruptas, ela é irritante e um incentivo a explosões ainda piores. Veja o exemplo de um cavalo indomável. O próprio ato de contê-lo faz com que ele dispare com mais fúria. Assim também o pecado opera em nós por meio do mandamento toda sorte de cobiça. E certamente nada demonstra a extrema pecaminosidade do pecado de forma mais marcante do que isto. Uma lei reconhecida como santa e boa acaba sendo um meio de torná-lo mais desenfreado e descontrolado.
Pois o pecado opera a morte por meio daquilo que é bom, a lei sendo agora preparativo necessário para a redenção. Meus queridos, quando essas experiências sucessivas se concretizam, quando estamos vivos sem lei, nos dias da infância irresponsável, quando somos de fato pecadores, mas inconscientemente pecadores, cedendo à tendência errada, quando cedemos à certa, sem saber, sem refletir, mais ou menos, embora apenas parcialmente. Isso também ocorre entre os gentios sem instrução, apenas parcialmente, pois há uma lei escrita no coração. Em certa medida, isso também ocorre entre os iluminados, até mesmo entre os regenerados, pois é apenas gradualmente que a lei de Cristo nos revela a sua sublime perfeição. E quando e em que medida estamos mortos? Quando o pecado revive. À medida que a infância se transforma em vida plena e a lei exterior desperta a lei interior. Parece difícil, mas eu vou resumir para você compreender. De acordo com o que foi dito acima, à medida que Cristo nos revela a sua perfeição e não respondemos imediatamente, e assim é que aqueles que desejam te servir melhor são os que mais têm consciência do seu erro interior. Mas ele concede ainda mais graça. A linguagem forte com que o apóstolo exultou na libertação do crente da lei poderia facilmente ser mal interpretada e ofender os leitores judeus, pois parecia atribuir toda a responsabilidade pela escravidão e morte do homem à lei do Sinai. E para evitar mal-entendidos, ele, portanto, examina detalhadamente a relação entre pecado e lei. Ele insiste na revelação da lei como causa secundária do pecado e não como causa primária. A lei manifesta a existência do pecado. Eu não teria conhecido o pecado senão por meio da lei. O 10º mandamento é escolhido como exemplo específico da lei. A proibição da cobiça revela a perversidade da natureza humana, que se rebela contra a ideia de algo proibido e anseia por praticar a ação reprovada. Nós não percebemos a existência da correnteza até que coloquemos alguma barreira em nosso caminho. Então a correnteza se enfurece para vencer o obstáculo. Um preceito provoca a atividade do egoísmo adormecido, o pecado revive. Sem uma lei, teríamos pecado sem perceber que era pecado. A lei revela a força do pecado. Devemos distinguir entre o agente e a ocasião. O mandamento oferece uma oportunidade da qual os apetites pecaminosos prontamente se aproveitam para sugerir a desobediência. E avaliamos melhor o poder da maré quando tentamos nadar contra ela. O pecado nos impele para frente contra os limites que a lei estabeleceu. E em nossas vãs lutas para conter o impulso pecaminoso, nós aprendemos quão poderoso é o pecado dentro de nós. Pensávamos ser fácil controlar nossas inclinações até que o conflito comece. A lei revela a enganação do pecado. O pecado me seduziu por meio do mandamento, diz Paulo. As promessas do pecado são sempre agradáveis aos olhos e aos ouvidos. Lembra lá? No princípio, a promessa, sereis como deuses. Mas a experiência revela que o pecado nos causa mal. É um monstro traiçoeiro que nos trata como Joabe tratou Amasa, nos beija e fere nossas almas. O fruto tão doce e agradável, ele transforma-se em fel, absinto. O pecado finge dar asas à alma, mas na verdade a aprisiona com grilhões. A operação que deveria purificar nossa visão a destruiu. Nem todo pecado é feio à primeira vista. Como algumas doenças e parasitas, aparece com um brilho ilusório para zombar das nossas esperanças. Mas, meus queridos, nem tudo está perdido, pois em Cristo
Nós não fomos apenas libertos da condenação da lei, mas chamados a viver em novidade de espírito. A lei continua sendo santa, justa e boa, revelando a gravidade do pecado, a necessidade da graça. Ela expõe a doença, mas somente Cristo oferece a cura. Assim, o cristão não serve a Deus por meio da condenação, mas por amor àquele que o libertou. Você tem servido a Deus por obrigação ou pela alegria de quem foi alcançado pela graça? Ao reconhecer o seu pecado, você tem fugido de Deus ou corrido para Cristo, o único que pode libertá-lo? Aleluia! Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela sua graça, pela liberdade com que Cristo nos libertou, para a gente escolher quem é o nosso Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, pois em Cristo fomos libertos para servir em novidade de espírito. Dá-nos um coração obediente que ame a tua vontade e reconheça a santidade da tua lei. Quando o pecado for revelado em nós, conduz-nos ao arrependimento e fortalece-nos pela tua graça, para vivermos de modo que glorifique o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. No próximo episódio, nós acompanharemos o dramático conflito descrito por Paulo entre o desejo de fazer o bem, a realidade da luta contra o pecado, e a gente vai descobrir por que o cristão enfrenta essa batalha interior e onde encontrar a verdadeira esperança de vitória. Não perca. Te encontro lá. Um abraço bem apertado. Que o seu coração saia daqui quentinho pelo poder da palavra de Deus. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.